E antes de passar para a nossa fala, a gente vai ouvir mais uma música, porque são tantas as músicas relacionadas a Kardec, a Chico, aos nossos mentores espirituais, Dr. Bezerra, Emmanuel, professor Eurípides, que a gente não pode perder essa oportunidade de ouvi-los. És um grande timoneiro de um barco chamado Brasil. O Brasil, grande esperança, o berço da fraternidade. Erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Ismael, oh Ismael, Ismael, oh Ismael, nas luminosas pegadas do Cordeiro. És um grande timoneiro de um barco chamado Brasil. O Brasil, grande esperança, o berço da fraternidade. Erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Nós vamos passar um trailer, são 3 minutos do filme Kardec, porque é provável que alguns não tenham assistido. Nós estamos nesse propósito de todos os meses trazer um filme, como trouxemos na última quarta-feira, sempre na última quarta-feira do mês. E se aprovarem, se gostarem, o próximo mês, agora de outubro, próximo mês não, neste mês de outubro, o filme que a gente sugere é exatamente A Vida do Codificador. Allan Kardec precisa ser reverenciado e muito mais lembrado do que tem sido no movimento espírita, nas casas espíritas, porque ele é a base da doutrina. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero desse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médicos. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Allan Kardec. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A
fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Todos nós somos unânimes em entender e perceber as dificuldades pelas quais estão passando o mundo. Estamos num período de transição e isso pode ser conferido pela leitura do livro Obras Póstumas, no penúltimo capítulo, que está falando exatamente sobre o mundo de transição. Quando nós estamos nesse mundo de transição e as aflições se assomam, aí a gente tem que voltar mais para Deus. Porque, na verdade, as dificuldades, elas existem porque estamos ou nos afastamos de alguma maneira da presença do Senhor, da misericórdia divina. Nos preocupamos com coisas de ordem muito imediata, muito material, e nos esquecemos que somos espíritos imortais. Então, se pudéssemos sintetizar toda a orientação da doutrina espírita em poucas palavras, nós diríamos: nós somos espíritos imortais. Estamos caminhando nas noites dos milênios para atingirmos as condições de angelitude, porque esta é a proposta de Deus para todas as suas criaturas. E assim, nós trazemos uma breve e singela homenagem ao codificador da doutrina espírita, para que possamos alicerçar cada vez mais em nossas mentes e nossos corações o nosso compromisso com a doutrina, porque quando nós estamos compromissados, nós passamos a divulgar a doutrina, e essa é a proposta, não pelo proselitismo, mas pelo exemplo. Por isso é que Emmanuel, o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, diz: as palavras convencem, os exemplos arrastam. O exemplo de serenidade, de equilíbrio, de amor, de fé, de alegria cristã, de esperança, isso nós podemos transmitir às pessoas que estão em aflição. Para transmitirmos, nós precisamos ter essas condições. Assim, nós passamos para os nossos breves e singelos comentários a respeito da figura impoluta de Allan Kardec. E aí nós fomos buscar nesse livro, é um livro do Humberto de Campos, Cartas e Crônicas, e a história do próprio Humberto de Campos, que foi um escritor brasileiro, um dos mais laureados, membro da Academia Brasileira de Letras, e ele, 3 meses depois do retorno dele ao plano espiritual, do desencarne dele, ele já estava se comunicando com Francisco Cândido Xavier, e no ano de 1936, ele escreve, pela psicografia do Chico, o 3º livro de toda a lavra de Francisco Cândido Xavier. O primeiro foi o Parnaso, o segundo, Cartas de uma Morta, e o terceiro, Palavras do Infinito, que é exatamente uma obra do Humberto de Campos. E o interessante é que o Humberto, ele analisou, ele criticou no sentido de análise, de estudo, a obra Parnaso de Além Túmulo na Academia Brasileira de Letras. Então ele já estava trazendo essa afinidade com Chico, e ele teve uma enfermidade bastante longa e difícil, inclusive com questões de cerceamento de visão, e mesmo nesse período, quando ele recebia as cartas, estou falando do Humberto, quando ele recebia as cartas dos leitores, ele as respondia com muita gentileza, com muito sentimento, com muito espírito cristão. E nesse livro ele vai fazer uma comparação, Cartas e Crônicas, ele vai fazer uma comparação entre a figura poderosa de Napoleão Bonaparte, que era o homem mais poderoso do mundo naquela época, e Allan Kardec. Vamos ver. Antes a gente vai passar os livros do Humberto.
São todos esses livros aí publicados pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. 12 publicações, as 5 primeiras com Humberto de Campos e as demais como Irmão X. Crônicas de Além-Túmulo, Brasil, Coração do Mundo, Novas Mensagens, Boa Nova, Reportagem de Além-Túmulo, Lázaro Redivivo, Luz Acima, Pontos e Contos, Contos e Apólogos, Contos desta e da Outra Vida, Cartas e Crônicas e Estante da Vida. E como nós dizíamos nesse livro, Cartas e Crônicas, ele vai contar no capítulo 28, e a gente sugere que leiam, o encontro da espiritualidade amiga com todos aqueles espíritos que de alguma maneira haviam contribuído para o bem-estar da sociedade, ou outros que tiveram destaque nos aspectos da política, do poder. Então era 1799, 31 de dezembro de 1799, passando já para o outro século, e eles se reuniram, e ele conta com aquela beleza poética dele, que eles se encontraram no coração da latinidade, e todos esses grandes espíritos que fizeram o progresso da humanidade, hindus, egípcios, israelitas, romanos, gregos, chineses, todos se reuniram, aqueles mais evoluídos e também outros não tanto. E depois que reuniram nessa pleiade de espíritos, eles se programam para receber do plano espiritual aquele que seria o professor Rivaio. Vamos ver como é que é. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, já passou aí? Com a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, está ali, né? Platão, Aristóteles, São Luís de França, Joana d'Arc, Apolônio de Tiana, Santo Agostinho, Vicente de Paulo, entre outros. Eram centenas de espíritos que estavam lá. Evidentemente que a gente não tinha condições de trazer todos para esse local. E aí, quando eles estavam reunidos nesse castelo, fez-se uma entrada de um outro espírito que não tinha o brilho daqueles. E esse espírito era exatamente Napoleão Bonaparte. Assentou-se numa cadeira, ele era primeiro cônsul do Império, da República, estava encarnado, portanto foi no desdobramento, e daí a pouco, como se fosse uma ponte de luz. A ponte de luz, essa aí, chega. Leiam, por favor, quem tiver aí. Ninguém? Imediatamente uma estrada de luz, à maneira de ponte elevadiça, projetou-se do céu, ligando-se a castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. E a hora que essas estrelas tocavam o chão, elas viravam personagens também. Eis que surgia à frente do apóstolo da fé, Allan Kardec, o pontífice da luz, títulos dados a ele, o apóstolo da fé, o pontífice da luz. E aí a voz que ouve, todos aqueles ouvem naquele momento, é: dentro do novo século, século XIX, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Então, eles estavam avisando lá. E eles fazem algumas recomendações ao próprio Napoleão. E quais seriam essas recomendações ao Napoleão? Da humildade, da singeleza, da abnegação, do desprendimento. E aí a história todos nós conhecemos que não funcionou. E em 3 de outubro, por isso nós estamos comemorando hoje, de 1804, surge o mensageiro da renovação. Nascia no abençoado lar católico de Lyon, na França. Lyon é considerada a cidade dos mártires. Hippolyte Léon Denisard Rivaio é o nome dele.
E depois ele vai para a Suíça e ele estuda com Pestalozzi. E esse estudo com Pestalozzi é que vai fazer a diferença, porque a gente passa assim, estudou com Pestalozzi. Não, mas esse estudo é que vai fazer a diferença, porque ele aprendeu com Pestalozzi a criar conceitos, a perguntar, a inquirir para chegar a uma conclusão. Então foi um trabalho realizado na Suíça de muita importância com o professor Pestalozzi. E quando ele volta para a França, ele escreve, porque ele era um pedagogo, ele era um didata, e vamos ver os livros que ele escreveu como professor Rivaio. Obras do professor Rivaio. Plano proposto para o melhoramento da instrução pública, 1828. Curso teórico e prático de aritmética, segundo o método Pestalozzi, para uso dos professores e mães de família, 1829. Gramática francesa clássica, 1831. Manual para exames de capacidade, soluções racionais de questões e problemas de aritmética e geografia, 1846. Catecismo gramatical da língua francesa, 1848. Então ele várias matérias, e esses livros continuaram por muitos anos sendo diretriz de ensino em toda a França, as obras do professor Rivaio. Por que a gente destaca essas obras? Porque daqui a pouquinho vão aparecer outras obras e eu não podia colocar o nome de professor Rivaio. Daí então é que vai surgir o nome Allan Kardec, que a gente verá, nós veremos daqui a pouco. E aí ele se casa em 1832 com a Amélie Boudet, que era também uma professora e que foi assim, o braço direito dele em todo o período como professor Rivaio e, sobretudo, como Allan Kardec. Mas aí, como a gente viu há pouco, surgiram as mesas girantes. Quem viu também o filme deve se lembrar. Isso aí foi uma febre, foi toda a sociedade parisiense, os cafés, os restaurantes, a nobreza, todos trabalhando de uma maneira assim, empírica, de qualquer forma, com relação a essas mesas girantes. E surge, nesse período, surgem as manifestações do espírito Zéfiro, que era um amigo dele em outra encarnação, e dá muitas orientações a ele, mas, sobretudo, o espírito que se intitulou Verdade, que é o próprio Senhor. Nós fizemos um estudo, um trabalho há algum tempo, alguns meses, levamos, parece-me que lá para o Mensageiros, sobre a identificação, a identidade do Espírito Verdade. E além do Espírito Verdade, que é o que comanda, que é o responsável pela obra da codificação da doutrina espírita, nós temos também outros tantos espíritos de altíssima envergadura que trazem, assinam a codificação da doutrina espírita. Entre eles está Santo Agostinho, está João Evangelista, está Luís de França, Fenelon. Então são vários e vários espíritos que trouxeram a codificação. Mas nós sabemos que a doutrina espírita, o referencial dela é a mediunidade. E mediunidade a gente sabe também que existe desde que o mundo é mundo. E havia necessidade de médiuns para realizar esse trabalho. E aí, nós vimos há pouco, surgem as meninas Boudin, a Caroline e a Julie Boudin, em 1855. Eram garotas e elas, a primeira parte, a primeira edição, melhor dizendo, do Livro dos Espíritos, ele tinha 501 perguntas, hoje ele tem 1019, na segunda edição já foi para 1019, e essa primeira edição, com 501, foram essas meninas, a Caroline e a Julie Boudin, que fizeram grande parte desse trabalho. E quando o trabalho já estava pronto, ele já pegou também muitas perguntas e respostas, porque outras pessoas já estavam trabalhando também com relação a isso, mas houve a necessidade dele fazer uma codificação, catalogar, escolher,
tudo aquilo que deveria realizar com relação à codificação da doutrina espírita. E aí, em 18 de abril de 1857, surgem para o mundo a doutrina espírita e Allan Kardec. Allan Kardec só vai surgir em 1857, com a codificação da doutrina espírita. Antes, ele era o professor Rivaio. Vamos ver a origem do nome Allan Kardec. O Espiritismo não era, entretanto, criação do homem, e sim uma revelação divina à humanidade para a defesa dos postulados legados pelo Rabi da Galileia, numa quadra em que o materialismo avassalador conquistava as mais brilhantes inteligências e os cérebros proeminentes da Europa e das Américas. A codificação da doutrina espírita colocou Kardec na galeria dos grandes missionários e benfeitores da humanidade. Está dizendo o seguinte, porque ia começar logo na sequência todas as filosofias materialistas, com Karl Marx, e daí a pouco viria o comunismo, e a doutrina espírita, ela é espiritualista, portanto ela não concorda, não avaliza os procedimentos materialistas, e daí então todas aquelas filosofias, é isso que está dizendo aí, todas essas filosofias foram sendo rechaçadas pela orientação da doutrina espírita, que é uma doutrina que privilegia o espírito, a imortalidade da alma. E a origem do nome Allan Kardec foi o espírito Zéfiro, que a gente fez referência há pouco, que era amigo de Kardec, diz a ele assim, olha, lá na Gália, a parte sul da França, lá na Gália, quando você reencarnou lá, há mais de 1000 anos, você era um sacerdote. Você era um sacerdote. Naquela época, ele já era muitíssimo preparado. Você era um sacerdote druida. E o seu nome, naquela época, era Allan Kardec. E vocês observem as construções, chegando em casa, peguem lá o Google e olhem, as construções da Gália, eles trabalhavam muito com a natureza, as construções, os templos, parecem muito com o dolmen, que é o túmulo de Kardec, lá no Père Lachaise. Foi a propósito, foram os espíritas da Bélgica que ofereceram à família dele, depois do desencarne, primeiramente foi sepultado no Montmartre e depois passou lá para o Père Lachaise. Então lá o dolmen, o túmulo, é uma escultura druida. Mas antes de Kardec e depois antes de Rivaio e depois de Kardec, ele teve uma reencarnação, foram várias. Mas essa aqui a gente fez questão de trazer, porque essa encarnação é importantíssima. Antes, porém, da encarnação como professor Rivaio, que hoje conhecemos como Allan Kardec, habitou o corpo de João Hus, nascido na Boêmia, hoje República Tcheca, em 1373 e morreu queimado na fogueira em 1415. Então esse João Hus, ele era professor, muito preparado, ele era reitor da Universidade de Praga, a Carolíngia. A Europa tem grandes universidades, Sorbonne, Salamanca, Oxford, Coimbra e a Carolíngia em Praga, uma das maiores do mundo, mais famosas do mundo. E nesse século XIV, ele era reitor da Universidade de Praga. Descombinou lá por questões de ideologia de religião, não concordava com algumas coisas que estavam acontecendo, e a gente sabe como foi tudo muito difícil, e ele é incinerado, é queimado vivo. Nós já falamos algumas vezes na gradação das penas, né? Se a gente pode dizer assim, o queimado é para aquele que é o herege, aquela pessoa herege, então esse é a pena dela, a exemplo também de Joana d'Arc. E sobre esse fato com relação a João Hus, quando teve o Congresso Espírita Internacional em Paris, o Divaldo recebeu em francês invertido uma mensagem assinada por Leon Denis,
o grande discípulo de Kardec, e nessa mensagem invertida em francês, que só se lê no espelho, o Leon Denis afirma que João Hus é o mesmo espírito que habitou o druida Allan Kardec e o professor Rivaio. Portanto, muitíssimo confirmado, ele é realmente o professor Rivaio, é o mesmo João Hus. E aí a gente vem com as publicações das obras de Kardec, que a gente sabe que foram 5 os livros. E esses livros são de fundamental importância para todas as pessoas que têm interesse em conhecer a doutrina espírita. Lembrando que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Cada um desses livros depois foram desdobrados pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mas vamos ver lá quais são eles. Publicações de Kardec. O Livro dos Espíritos, 1857. O Livro dos Médiuns, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. O Céu e o Inferno, 1865. A Gênese, 1868. Obras Póstumas, 1890. Elaborado após o desencarne do codificador. Depois vem as revistas espíritas. Ele começa em 1858 e vai até o desencarne dele, 1869. Portanto, são 12 volumes que também podem ser vistos, conferidos pela internet. E ele também fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que fica em um determinado momento, porque ela teve várias sedes. Ele tinha muita dificuldade financeira, Kardec. Então, primeiramente foi lá no Palais Royal, ali próximo, tudo muito próximo ao hoje Museu do Louvre. E nesse período ele teve também lá na Passagem Santana, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E um dado curioso é que o imperador do Brasil, Dom Pedro II, era membro honorário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Depois nós vamos ver aqui o Auto de Fé de Barcelona, porque aí ele incomodou muito. E todos aqueles que tentam fazer algo para a sociedade devem ter assim a convicção que serão bastante incomodados. E ele incomodou bastante. E ele manda 300 livros para a Espanha. Pagou os impostos, tudo certinho. E chegando lá na Espanha, em Barcelona, vamos ver o que aconteceu lá? Auto de Fé de Barcelona. Na Revista Espírita de novembro de 1862, Allan Kardec relata aos leitores sobre a queima dos livros espíritas, que ficou conhecido como Auto de Fé de Barcelona. Queimaram os livros, mas não se queimam ideias. Isso aí foi assim uma propaganda para a doutrina espírita. Tanto que Kardec pergunta depois ao Espírito Verdade, e agora, o que faz? Ele falou, deixa como está, porque isso é uma grande propaganda, proibido, todo mundo quer saber o que está acontecendo, e vendeu bastante livros espíritas depois que foram queimados, incinerados esses livros. E ele desencarna em Paris, como a gente falou mesmo, e também já está aí o dolmen dele, saiu o Ato de Fé em Barcelona, né? E nesse dolmen está a frase célebre, que não é dele, essa frase é dos espíritas de Bruxelas, na Bélgica, que ofereceram o túmulo e colocaram essa frase, que tem tudo a ver com ele, né? Está escrito lá no túmulo, nascer, morrer, renascer às vezes e progredir sempre, essa é a lei. Ele fez as viagens espíritas também, andou 693 léguas, multipliquem aí que vocês vão ver quantos quilômetros são. Só que não tinha TGV, que são os trens modernos da Europa, muito confortáveis. Os trens eram daquele de carvão, que vai soltando aquelas fuligens. E a Europa tem um detalhe, quando faz calor demais, quando faz frio demais. E ele andou desse tanto, participou de mais de 50 reuniões doutrinárias relacionadas ao Espiritismo.
tem um livro próprio que se chama As Viagens Espíritas, de 1862, que pode também ser visto. Então, ele aferiu, ele saiu andando para ver como é que estava o movimento espírita na Europa. E nós selecionamos algumas poucas frases que achamos muito oportunas para que pensássemos sobre ela, refletíssemos sobre essas frases trazidas pelo codificador. Frases de Kardec. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A potência de uma causa está na razão da grandeza do efeito. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Fora da caridade não há salvação. Essas frases poderão também ser, por exemplo, essa primeira frase não é dele, do Espírito Erasto, mas se a gente fosse desdobrar aqui, nós íamos demorar mais tempo, então estão inseridas na obra dele. E nós acrescentamos essa também: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. Pelo Espiritismo, a humanidade deve entrar em uma nova fase, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. A característica fundamental do Espiritismo é a universalidade dos seus princípios. Então, isso aqui é importante que a gente observe. Pelo Espiritismo, a humanidade deve entrar em uma nova fase, a do progresso moral. Sem esse progresso moral, gente, nós vamos continuar nessa dificuldade, nessas aflições todas que vivemos. Doença, morte, solidão, falta de dinheiro, sujeira, calor, frio, governo que a gente não gosta, time de futebol que está ganhando que a gente às vezes gostaria que fosse o outro. Então, se a gente não adequar essas orientações aqui da doutrina espírita, serão aflições e mais aflições. E aí surge a Federação Espírita Brasileira. Federação Espírita Brasileira, FEB, fundada em 1884. Através de expoentes espíritas notórios, principalmente o Dr. Bezerra de Menezes, a FEB logo consolidou no Brasil a formatação do espiritismo enquanto religião. A FEB é a associação representante do Brasil junto ao Conselho Espírita Internacional, CEI. Já editou mais de 10 milhões, a FEB, Federação Espírita Brasileira, já editou mais de 10 milhões de livros de Allan Kardec. Das obras psicografadas pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, 15 milhões e meio de exemplares, sendo que em vários e vários idiomas a obra de Chico Xavier foi editada também. Mas a gente também não poderia, para encerrar, nós não poderíamos deixar de falar sobre o Pacto Áureo, porque está completando 70 anos depois do dia 5 próximo. O que é o Pacto Áureo? Vamos lá ver. Pacto Áureo, 5 de outubro de 1949. Em memorável reunião entre diretores da Federação Espírita Brasileira e representantes de diversas federações e uniões de âmbito estadual, firmava-se na sede da Federação, no Rio de Janeiro, o Acordo de Unificação do Movimento Espírita Brasileiro, CNF, 70 anos do Pacto Áureo. Esse Pacto Áureo é a união do movimento espírita. Unidos seremos fortes. Palavras do Dr. Bezerra de Menezes que a gente não cansa de dizer. Unidos seremos fortes. Separados, ponto de vista. Isso, muito bem. E também nós não poderíamos deixar de falar sobre a figura, o apóstolo do livro, Chico Xavier. Porque ele desdobrou através de Emmanuel através dele, André Luiz e Humberto, que a gente viu há pouco,
desdobrou a obra da codificação da doutrina espírita. Então, se hoje nós somos o país mais espírita do mundo, com maior população espírita do mundo, nós devemos muito a Francisco Cândido Xavier. Escolhemos uma frase dele para que também coloquemos nas nossas mentes e corações o que passou, passou. Vamos olhar da agora para frente, porque como é que é a frase? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. É isso, que Jesus nos abençoe. Agradecemos muito a todos. Olha, gente, vocês viram que eu cumpri a palavra, né? Eu falei que era 9 horas em ponto, atropelamos um pouquinho aqui, mas saiu 9 horas em ponto. Então nós temos aqui a agradecer a Deus a bênção da doutrina espírita. A gente fica imaginando, se nós não fôssemos espíritas, como é que a vida ia ser difícil, né? Ou não? Não precisa levantar o dedo aí não, mas ia ser muito, muito difícil mesmo. Porque são tantos os sofrimentos, tantos os desafios, e que a doutrina nos fortalece. A doutrina tem o propósito de fortalecer o nosso ânimo, de nos trazer a fé, de nos trazer a esperança. Por isso é que ela fala em reencarnação. Por isso é que ela fala em pluralidade dos mundos. Por isso é que ela fala em a lei da ação e da reação. Mas, sobretudo, ela nos mostra a misericórdia de Deus. E quando nós temos todos esses ingredientes nas nossas vidas, evidentemente que nós somos pessoas aquinhoadas, pessoas muito, mas muito felizes mesmo. Porque se não tivéssemos a doutrina, talvez o nosso norte, o nosso prumo, seria bastante diferenciado. Por isso vamos honrar cada vez mais a doutrina espírita, e nós poderemos fazer isso através da caridade. Porque fora dela, na informação do codificador, não há salvação. Caridade, sobretudo, naquela acepção trazida pela própria doutrina espírita, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. Que tenhamos uma noite de muitas orientações espirituais. Cumprimentamos mais uma vez os que nos assistem pelas redes sociais. Os convidamos para estar conosco nas nossas casas espíritas, porque realmente quando nós nos unimos na fraternidade, no amor da casa espírita, as nossas aflições são minimizadas. Que Jesus nos abençoe, mas que proteja todo o movimento espírita. Muita paz. E nós temos